Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana Filha dele. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre a Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 João, no capítulo 2. Eu vou começar a ler a partir do versículo 22, 1 João, capítulo 2, versículo 22 em diante. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Esse trecho dessa carta, 1 João, do capítulo 2, esse trecho ele fala de maneira muito objetiva a respeito da filiação divina de Jesus Cristo. Aqui menciona-se até mesmo o termo de anticristo, que nós somos comumente ensinados no livro de Apocalipse, que estamos acostumados a ler. Mas precisamos entender que anticristo, como esse prefixo já nos ensina, anti é contra. Então não existe apenas um anticristo nesse sentido. Qualquer que venha a negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse já se faz e já se considera um anticristo, ou seja, contra Cristo. Aqui, esse anticristo também é chamado de mentiroso. A Bíblia nos ensina que Satanás é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Nunca se firmou na verdade. Deus ama a verdade. E Satanás é o pai da mentira. Quando nós vemos aqui essa afirmação tão categórica, é indiscutível, né? É para a clareza de qualquer pessoa, não tem dúvidas. O texto é muito simples, uma linguagem muito direta. E quando nós paramos para analisar essa afirmação de que aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, esse é mentiroso, nós já conseguimos entender qual é a filiação desse que nega Jesus. Se estamos falando da filiação divina de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, logo nós entendemos que quem nega que Jesus é o Filho de Deus, esse é filho do diabo, porque é mentiroso, igualmente o seu pai. É mentiroso. O texto nos mostra ali embaixo, também no versículo 23, que todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que nega Jesus Cristo não tem a Deus. Eu, ao longo da minha vida, já ouvi pessoas dizendo que elas acreditam em Deus, mas não acreditam que Jesus exista. Não existe isso. É impossível qualquer ser humano tentar ter comunhão com Deus se não acredita em Jesus Cristo. Porque talvez na mente daquela pessoa seja mais fácil acreditar que existe um Deus sobrenatural, invisível, que criou todas as coisas, poderosíssimo, inigualável, mas é difícil acreditar que exista um homem de carne e osso, de sangue, de cabelo, que tenha vivido entre nós, mas que esse seja de fato o nosso Deus encarnado. Aí, esse contexto da vida de Jesus enquanto ser humano, para muitas pessoas é algo difícil de entender e de aceitar. Então, eles acabam preferindo acreditar apenas que existe um Deus todo-poderoso. Mas o que isso implica de fato na nossa comunhão com Deus? É impossível agradar ao Senhor sem a fé em Jesus Cristo. Porque nós só somos religados, e daí o termo de religião, mas não estou aqui levantando bandeiras para a religião, mas tem o sentido de nos religar a Deus. Estávamos destituídos da presença do Senhor por causa do pecado. O que Jesus faz é nos religar, nos reaproximar, rejuntar, reconectar a Deus. Jesus é essa ponte. Por isso que ele mesmo diz, sem mim ninguém chega ao Senhor, ninguém chega ao Pai, a não ser por mim.
Jesus, ele literalmente é aquela ponte, é aquela passarela que liga o ser humano até Deus. Nós não conseguimos ter esse acesso direto a Deus se não for através de Jesus Cristo. Tanto é que quando nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus nas nossas orações, ele é um selo, ele valida as nossas orações. É como aquele anel sinete que os reis usam, que quando ele vai ali lavrar algum tipo de decreto, ele vai ali anunciar algum tipo de ordem, de lei para o povo, ele usa o seu anel sinete, que tem o seu brasão, tem ali a sua insígnia, para caracterizar que aquele documento é oficial, é o verdadeiro e é válido. Assim é o nome de Jesus para com as nossas orações. O nome de Jesus é aquele selo que vai ali, ó, selar, carimbar, vai autentificar a nossa oração a Deus. O Senhor não nos atende, não nos ouve sequer se a nossa oração for em nosso próprio nome, porque nós não temos o mérito diante de Deus de coisa alguma. Então, até mesmo nas nossas orações, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Veja que o texto aqui é uma linguagem muito direta, não há espaço para dúvidas. Aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus é mentiroso. Ele faz a si mesmo anticristo, contrário, oponente, oposto, inimigo, aquele que está do lado adverso, adversário. E quem é o principal adversário do ser humano? É o diabo, que desde o início tentou enganar o ser humano e muitas vezes consegue. Principalmente aquele ser humano que não quer buscar a palavra de Deus. Esse é ainda mais fácil de ser enganado. Veja, por exemplo, que o Satanás ele tem tanto desprezo por Deus que mesmo enquanto ele era anjo, Lúcifer, ele era, a Bíblia vai nos dizer que a aparência dele era uma aparência muito, digamos assim, imponente, ele tinha uma hierarquia angelical muito diferenciada, ele era poderoso, bonito de maneira estética. Deus faz tudo perfeito para a sua glória. Imagina a satisfação de Deus criando Lúcifer com toda aquela aparência, com toda aquela estética, mas para a honra de Deus, para a glória de Deus. Assim como Deus fez cada anjo, seja arcanjo, seja querubim, todas as classificações, toda a hierarquia dos exércitos angelicais, dos exércitos celestiais, Deus fez um a um para a sua glória. E aí pega um desses anjos, se rebela contra o seu Criador, convence um terço da parte dos anjos, e ali se faz a guerra, e que Deus, obviamente, derruba Lúcifer do céu, é expulso e perde a sua posição como anjo junto ao Senhor, porque Lúcifer quis fazer um trono acima do trono de Deus, ele quis ser como Deus. Ele não achou suficiente ser um anjo com autoridade, com influência, que vivia perto do Senhor. Olha o privilégio que ele tinha. Ele estava diretamente perto do Altíssimo, mas para ele era pouco. Ele queria um trono acima do trono de Deus e ele queria ser como Deus. Veja que ele sempre buscou derrubar o ser humano. Por quê? Já parou para pensar o porquê que o diabo tem como o alvo o ser humano? Você pode parar para pensar. Deus criou muitas coisas. Deus criou oceanos. Deus criou estrelas. Deus criou sol e lua, os céus, a terra, os animais. Deus criou tantas coisas.
Porque dentre toda essa criação, o alvo principal do diabo é o ser humano. Você já parou para pensar nisso? A resposta é: o alvo principal do diabo somos nós, os seres humanos, porque nós, os seres humanos, somos a única criação que Deus fez à sua própria imagem e semelhança. Atacando o ser humano, o diabo mostra o seu desprezo a Deus. Atacando o ser humano, o diabo toca naquilo que é mais importante para Deus entre a sua criação, o ser humano. Atacando o ser humano, o diabo quer mostrar para Deus que ele está querendo atacar diretamente a Deus. Mas como é impossível atacar a Deus, ele ataca aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha como nós precisamos abrir a nossa mente para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O diabo tem como alvo principal o ser humano e ele tem muitas armas. E uma das armas mais usadas continuamente pelo diabo é a tal da mentira. A mentira mata, a mentira destrói, a mentira arrasta o nome de uma pessoa pela lama, pessoas são presas através da mentira, culpados são inocentados através da mentira, crimes são escondidos através da mentira, a palavra de Deus deixa de chegar a determinados lugares por causa da mentira, do tipo, Deus não existe. Ou então pega-se todo aquele material de Bíblia que seria destinado para uma região e queima, taca fogo, esconde, destrói. Então a mentira é um instrumento, é um dos muitos instrumentos que o diabo usa para tentar destruir o ser humano. E volto a dizer, de toda a criação que Deus desenvolveu, o ícone, o elemento dessa criação mais importante para Deus é o ser humano. Exatamente por isso que o alvo principal e preferido do diabo é o ser humano. Porque o diabo pensa assim: já que eu não tenho como matar Deus, eu mato o homem que é a semelhança e a imagem de Deus. Já que eu não tenho como esfaquear a Deus, eu vou esfaquear o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O diabo ele tem esse pensamento. Já que é impossível eu destruir Deus, eu vou destruir quem? A imagem e a semelhança de Deus. Então, gente, tenham em mente de vocês que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Eu destaquei que ele está rugindo como um leão, como se fosse um leão. Nós temos uma pregação aqui no canal chamada... eu não vou lembrar, porque mas é o único leão. O único leão. Procure aí no canal e assista. Eu destaco agora, né, que o diabo ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão, porque ele não é um leão. O único leão que nós reconhecemos poderoso que a Bíblia nos apresenta é o leão de Judá, que é um dos muitos termos que nós usamos para designar o próprio Senhor, Jesus Cristo. Ou em outras linguagens, o nosso próprio Deus. Esse é o único leão poderoso que existe. Aquele que destrói os seus inimigos e aquele que nunca poderá ser destruído. O grande leão da tribo de Judá. Até para isso, o diabo tenta se comparar a Deus. Ele ruge como se fosse um leão. Imagina aquele gatinho pequeno, inofensivo, que não tem força nenhuma, tentando imitar o rugido de um leão poderosíssimo. Assim é Satanás. Ele ruge como se fosse um leão. Porque ele ainda tenta, mesmo derrotado, ele ainda tenta, de alguma maneira,
se comparar a Deus. Nós vemos isso no Novo Testamento, quando ele vai tentar Jesus no deserto, falando para Jesus: se você prostrado me adorar. Ele queria ser adorado. O diabo, ele ainda quer ser adorado. Infelizmente, muitas pessoas têm adorado o diabo. Algumas de uma maneira mais direta, fazendo pactos com o diabo, fazendo pactos com entidades, com espíritos que não são espíritos da luz, são espíritos das trevas. Eles fazem pacto, na verdade estão fazendo pacto com o diabo. E tem outras pessoas que estão adorando ao diabo sem perceber. São aquelas que não estão adorando a Deus. Essas são as mais preocupantes, porque elas muitas das vezes não sabem que estão adorando ao diabo. O ser humano é uma casa que não permanece vazia por muito tempo. Se você não é preenchido do Espírito Santo de Deus, você é preenchido de Satanás. Nós vemos isso com a parábola que Jesus vai mostrar a respeito daquela pessoa que é liberta, e aí o espírito sai, procura outro lugar para pousar, mas não encontra. Ele volta, encontra aquele lugar, aquela casa da onde ele saiu, limpa, espaçosa, adornada, e ele volta para aquela vida, para aquela casa, para aquela pessoa. Só que agora ele leva com ele mais 7 espíritos. O número 7 na Bíblia é um número que mostra perfeição, totalidade. Então não significa apenas que ele leva 7 espíritos. Ele leva uma enxurrada. E o último estado daquela pessoa é muito pior do que o primeiro estado dela. O ser humano não fica sem ser habitado por alguém. Se você não preenche o teu ser, o teu espírito, com o Espírito Santo de Deus, você está sendo casa para demônios, você está sendo casa para Satanás. Acredite você ou não, é assim que as coisas funcionam. Então, para finalizar, leia novamente com calma o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 22 e versículo 23. Você vai entender um pouco mais a respeito daquele que nega que Jesus seja o Filho de Deus, naquele que se faz um anticristo, inimigo do Senhor, aquele que é, pela própria palavra de Deus, chamado de mentiroso. Mentiroso. E no final o texto nos mostra aquele que confessa ao Filho tem igualmente ao Pai. Então confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creia nisso. Confesse Jesus como Senhor da sua vida, aceite-o como seu Senhor, assim você terá Deus. Quem confessa o Filho tem o Pai, quem nega o Filho não tem parte com o Pai. Que Deus te abençoe. Envie esse vídeo para pelo menos uma pessoa, para que você abençoe essa vida e, Deus permitindo, até o próximo vídeo.